Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, escrita na entrada do templo de Apolo na Grécia, expressa um ideal de existência. Não basta viver, é preciso pensar sobre a melhor maneira de viver. Para que pensar tanto na vida? Será que não é melhor esquecer essa história de quem sou, para onde vou, qual o sentido da vida? Pensar nisso tudo nos ajuda a viver? É o que a gente vai ver agora com os filósofos Oswaldo Jacóia Júnior e Viviane Mosé. A filosofia é, digamos, a grande gestora dos interesses supremos da humanidade. Isso é uma frase do Kant, não é minha, né? De tal maneira que o filósofo é uma espécie de administrador ou gestor desses interesses mais elevados da humanidade. Compete à filosofia assumir a tarefa que sempre foi sua, desde os primórdios, ou seja, desde que ela existiu, a saber, a tarefa do pensamento. E a tarefa do pensamento, sobretudo em situação de risco. Sempre a filosofia esteve às voltas com esse problema da política. A filosofia é filha da polis, ela nasce na polis, ela nasce na praça do mercado, ela nasce como conversa, como diálogo, como dialética na praça do mercado. E ela nasce em virtude de determinadas necessidades que são típica e essencialmente humanas, como, por exemplo, a questão do lugar do homem no mundo, da sua inserção do cosmos, o sentido da sua existência, os interesses da sua convivência política, a maneira de se relacionar com os outros e consigo mesmo. É essa a atmosfera da filosofia desde que ela surgiu. É essa a atmosfera da filosofia hoje ainda. Só sei que nada sei. Nada? Alguma coisa você deve saber. Eu sei que essa frase foi dita por Sócrates, o primeiro filósofo da humanidade. Ele queria dizer que todo conhecimento precisa ser questionado. Então foi com Sócrates que começou essa atitude filosófica de ficar se perguntando sobre a vida. Sim, o pensamento filosófico nasce na Grécia do século VI a.C., com a ideia de que, para se chegar ao saber, é preciso trazer à luz o conhecimento que já existe dentro de cada um. E você disse que não sabia de nada. Resgatar isto que a filosofia tem de autêntico, de genuíno, de seu próprio. O pensamento sobre si mesmo. O exercício de si no pensamento. A isso o Foucault dá o nome de ensaio. Filosofia não é erudição, não é assimilação de algo que lhe seja externo, mas filosofia é uma reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo conosco mesmos. E não é por acaso que o pensamento de Michel Foucault se encerra com uma ontologia do presente, com aquilo que ele chama de uma ontologia de nós mesmos. Ora, isto é exatamente a tarefa da filosofia num momento como o que nós vivemos. Ou seja, pensar para poder continuar a viver, não metabolizando o que já foi, mas para poder ver diferentemente do que se vê, pensar diferentemente do que se pensa ou do que se pensou. Esse é o exercício de si no pensamento. Existem momentos na vida onde a questão de saber-se pode se pensar diferentemente do que se pensa. E perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Mas o que é filosofar hoje em dia, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, em vez de legitimar o que já se sabe. O Nietzsche, ele é um grande crítico dessa modernidade, dessa modernização. Mas o que eu coloco em questão é até que ponto esse processo de modernização não levaria a uma certa momificação desse potencial de emancipação da gente, um certo congelamento da gente. Este movimento de esgotamento, de perda de sentido por parte dos valores que até então alicerçaram o nosso processo civilizatório, ele efetivamente pode abrir horizontes de futuro, mas ele também porta em si um risco potencial, uma ameaça
de que nós nos mantenhamos, por assim dizer, congelados, fixados naquilo que já perdeu a seiva. E que, portanto, a gente acabe, para usar uma imagem bastante cara ao Nietzsche e ao Heidegger, tornando ainda maior um deserto que ameaça crescer de forma incontrolável. Ora, o que é o deserto? O deserto significa justamente a esterilização. A esterilização do campo, daqueles valores, sobre o qual pode medrar novas formas de subjetividade, novas modalidades de projeto social, de projeto político. Então, esse risco efetivamente existe. E justamente a existência desse risco é o que o Nietzsche chama de barbárie civilizada. É um conceito paradoxal. O próprio conceito é um paradoxo. Se é civilizado, não é bárbaro. Mas há uma civilização que é bárbara. É bárbara justamente porque ela esteriliza um campo que, se efetivamente cuidado e cultivado, ele poderia gerar novas formas de vida. Então, a barbárie consiste justamente em, através do próprio pensamento, gerar maneiras de pensar e de ser que sejam maneiras desertificadoras. O que o Nietzsche via com toda clareza para ele era a esterilidade da erudição no seu tempo. A especialização erudita que levava a um distanciamento entre o pensamento e a vida. Desencantamento do mundo, para usar a expressão do Weber, seria justamente esta espécie de, digamos, secularização de todas as esferas da cultura sob a forma de uma divisão em campos de especialidade. Uma fragmentação crescente, a perda de qualquer conteúdo substantivo que pudesse de novo resgatar a unidade daquilo que não cessa de se fragmentar. Então é a especialidade da especialidade da especialidade. E com isso, cada vez menos você tem algo assim como uma unidade, a possibilidade de uma totalização que permita caracterizar uma cultura. Então, isto é uma consequência de um processo de racionalização cuja lógica e cuja dinâmica se torna inteiramente autônoma. Então você tem um processo de fragmentação que vai sendo levado até, digamos assim, as suas últimas consequências, por uma dinâmica interna de que o próprio sujeito não tem mais controle. Isso significa que, a partir de um determinado momento, essa fragmentação vai ser tamanha que nós teremos saberes altamente especializados, mas sem nenhuma relação com a vida. E se você pensar que esses saberes altamente especializados em uma sociedade como a nossa tende quase que inexoravelmente a se transformar em mercadoria, você vai ter uma espécie de transformação mercadológica de todo e qualquer tipo de atividade intelectual, de todo e qualquer tipo de atividade espiritual. Isso Nietzsche chama de barbárie.